Checando a conexão, estamos chegando para mais uma live. Hoje a gente tem duas maravilhosas, lindas com a gente, a Lu e a Elo, que vão estar entrando rapidinho aqui. A irmã Luciana, que é uma pessoa linda, tem um testemunho maravilhoso, faz parte do nosso ministério. E a Elo, que também já está aqui com a gente, já vou colocar as meninas lá. Bora lá, gente. Vai mandando o seu aviãozinho aí, ó. Eu tô rapidinho aqui mandando o meu convite. Vamos lá, mandando o aviãozinho para as pessoas poderem estar com a gente. Convide sua amiga, convide as pessoas que gostam de estar aqui com a gente, que precisam ouvir um pouquinho desse assunto, desse livro. Bora lá, gente. Vamos agitar aí, vamos convidar, né? Quanto mais pessoas ouvirem da palavra do Senhor, mais pessoas serão aí tocadas pela palavra dele. E a gente sabe que é bênção poder participar, poder ouvir da palavra do Senhor, amém? Então vamos lá, já mandei os meus aviõezinhos, vou colocar vocês aqui, meninas, agora com a gente. Bora lá. E aí, Lô? Vamos lá, eu já fiz o chamado aí. Vamos ver se vai. Deu certo, meninas? Invite. Tá chamando aí. Atende aí, tá chamando. Oi! Oi! Tudo bem, Lu? Paz do Senhor, tudo bem? Graças a Deus, a paz do Senhor, minha amiga. Que bom estar com você aqui nesse dia tão Bom, especial. que honra, que prazer ter você aqui, meu Oh, Deus. honra para mim. Deixa eu ver se eu Obrigada. posso colocar a Elo aqui com a gente. A Elo é uma das nossas voluntárias, ela é, na verdade, uma das nossas líderes aqui do Safe Place. Ela é paciente, também foi, né? Ela já foi paciente de câncer, agora está curada. Deus fez um milagre lindo na vida dela. Eu estou tentando Glória a colocar. Deus. Deixa eu ver. A paz. Oi, Elo! Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom estar aqui com vocês Que hoje. bom, te apresento nossa amiga Lu, Oi, Lu. Luciana Krebs, que você não Oi, conhece. Elô, muito prazer em conhecer Prazer você. todo meu também, Lu. Que Deus abençoe. Amém, amém, Eu você gosto também. de colocar pessoas assim, sabe? De um cantinho e do outro, que daí a gente já vai fazendo a ponte aí, É só, É isso aí. né? Tem bastante gente entrando aqui com a gente também agora à tarde. A Ivana tá aqui, seja bem-vinda, Ivana. Ederlise tá aqui com a minha gente. irmã. Beijo. Obrigada, Pri, por estar aqui com a gente também. Minha mami está aqui. Oi, mãezinha. A Simone da Smoothie Jungle Café, eles fazem um lanchinho delicioso lá, super natural e saudável. Aline, seja bem-vinda. Vou cumprimentar aqui rapidinho, porque a gente quer logo já entrar no nosso assunto. Aline, a Débora, Jaqueline, Elisângela. A Zilda está aqui com a gente também. Coloca aí, gente, de onde que você é para a gente te conhecer, né? Samuel, Isabel, a Márcia... A Dai tá aqui também, Dai Gelotti, linda, cunhada da Lu, já sei de onde ela Oi, veio. Dai! Tá famosa, Lu. Seja bem-vinda. Cunhada da Lu, que ótimo. É bom quando a gente traz nossos convidados, né? Ô, raio. Aline, seja bem-vinda, Aline. Jorge, a Débora. Gente, olha, Jorge, ô, raio. Tem muita gente de todo cantinho aqui. A Elo vem de Porto São Lúcio, né, Elo? Isso. A Elo tá pertinho aqui, né? Irmã da Lu, a Débora. Seja bem-vinda, Débora. Dá um alô aí, Lu, para as suas convidadas. Você trouxe uma torcida organizada aqui, viu? Hoje eu trouxe. O pessoal, olha só, que bacana. Oi, gente! Oi, família! Ai, que delícia, né? Minhas irmãs aqui em Ohio também, que alegria. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. Então, mulheres maravilhosas, eu queria que você, Lu, se apresentasse, falasse um pouquinho aí de você, né? Quem você é, como que a gente se conhece. Depois, logo, a Elo vai estar falando um pouquinho também. E aí a gente começa a falar aqui desse capítulo número 2.
Amém. Eu tô muito feliz por essa participação no seu podcast. Eu não sei como que chama, Josi, me ajuda. É live mesmo, é a É live. live. É, Eu tô muito novinha nesse ramo, eu tô aprendendo com vocês. vamos junto. E eu sou a Luciana, sou mãe do Benjamin, da Laura. Eu tive o Timothy também, e ele faleceu com 35 semanas de gestação. E como eu carreguei ele nos braços um pouquinho, eu gosto de sempre fazer menção do meu filho Timothy. E sou casada com o Marco, nós servimos a Deus aqui nos Estados Unidos, somos ovelha do nosso pastor Joel e serva do Senhor, tentando melhorar todo dia. Essa sou eu. É, Lu, em construção a gente vai, né? Verdade, verdade. É isso aí. Que bênção. Muito obrigada, viu, Lu, por você aceitar sempre aí os nossos chamados, nosso convite. Eu fico muito feliz, sabe, de ver que Deus ele levanta mulheres em equipe para fazer a obra dele, porque eu acredito que quando a gente coloca as nossas forças junto, a gente faz uma diferença, né? E sozinha é difícil a gente fazer diferença, né? A gente vai assim mais devagarinho, mas esse trabalho tem sido feito sempre aqui no Safe Place com a colaboração e com a ajuda de todas as pessoas, tanto do ministério quanto as pessoas que são do Ministério Safe Place, que é hoje, né, assim, totalmente estruturado por pacientes, por pessoas que passaram pelo câncer e que estão aqui para somar também. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, por vocês se disponibilizarem. Eu sei que envolve tempo, envolve dedicação, envolve leitura, envolve oração, porque a gente pede para que o Espírito Santo possa vir falar com a gente aquilo que ele precisa, né? Não o que nós queremos falar, mas aquilo que as pessoas que estão aqui conosco precisam, né, da parte do Espírito Santo. Então, eu agradeço tanto a você, Lu, quanto a Elo já aqui, por vocês estarem aqui sempre prontas, né, batendo continência, tamo junto. Sempre pronta. Isso alegra o coração do pai, né? Elo, queria que você se apresentasse. Para quem ainda não te conhece, você é bem aqui popular no Safe Place, mas, por favor, deixa aí a sua apresentação também, né? Para que as pessoas possam te conhecer melhor. Meu nome é Heloíse, eu tenho 2 filhos maravilhosos, David com 15, Caio com 27, casado. Casou esse ano, então eu já estou assim na expectativa de ser vó, né? Vai com calma, não precisa agora não. E eu sou uma sobrevivente, né? Eu tive há 2 anos, fui diagnosticada com pâncreas, câncer de pâncreas. E na minha luta aí, na minha caminhada, eu conheci a Josi e foi uma bênção fazer parte. Na época eu estava como paciente mesmo, elas orando por mim, intercedendo. E nessa caminhada, só Deus mesmo, eu tive a cura, né, do câncer. Fevereiro fez 1 ano que eu estou sem tratamento. E quando eu ainda estava sendo paciente, eu falei, Josi, eu estou pronta já, eu quero. A Josi falou, meu Deus, você não quer terminar o tratamento? Antes eu falei, não, Deus já me mostrou que quando aparece uma luta, a gente tem que compartilhar e cuidar de mais vidas, enquanto a gente cuida dos outros, Deus cuida da gente. E a Josi foi um canal de bênção, estar com ela aqui no Safe Place, meu Deus, eu me sinto muito honrada. E hoje mais ainda, e poder falar do livro dela, um livro escrito, né, por ela, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo. Eu me sinto muito honrada, Josi, de poder estar compartilhando esse momento com você. E para mim é uma honra mesmo. As meninas acompanharam. Eu sempre pedia, ora para esse livro sair, gente, ora. Tá difícil. Era o bebê do Safe Place que tinha que nascer. Sabe, porque a gente sempre fazia aí, né, esse acompanhamento. Mas assim, essa semana, gente, eu tô assim tão feliz eu de pensar e eu já me emociono e eu tô chorando essa semana. Mas é porque o Senhor tem trazido pessoas que já estão fora do câncer, sabe? E isso alegra tanto o meu coração, porque quando a gente está começando a atender alguém que foi diagnosticado, que foi
que tá aí no começo dessa batalha, a gente sabe que tem uma jornada pela frente, sabe? Mas daí o Senhor, na mesma hora, ele manda o refrigério e ele traz a gente de volta, pessoas que já passaram, que já venceram, sabe? E ouvir o testemunho da Elo sempre é bênção. Essa semana eu encontrei com uma das meninas também que a gente acompanhou, né, Elo, a Monique, né? E foi um encontro super gratificante, eu posso falar também, emocionante, porque a gente começou assim a orar junto, ela lá em São Paulo, eu aqui, e nunca imaginava que eu ia conhecer ela pessoalmente. E eu fico pensando assim, como que Deus ele tem os seus caminhos, né, de nos unir a pessoas que a gente muitas vezes não imagina que a gente vai estar perto, né? E a gente ora pelo telefone, a gente vai, troca mensagem pelo WhatsApp. Graças a Deus a gente tem aí os recursos, né, da tecnologia. Mas quando Deus ele faz esse cumprimento, assim, e você vê, né, e ver a Elo com a gente, como ela disse, ela realmente pediu, Josi, eu quero já passar a voluntariar no Safe Place. Eu entendo que essa é parte da minha missão, parte da minha vida. E o Senhor, ele alegra o meu coração. Porque romper o casulo acontece todos os dias na nossa vida. Não é só em uma determinada situação e nem em uma circunstância única. Mas eu acho que esse romper o casulo são essas mudanças que Deus faz, né? Ele nos tira desse momento de dor e nos transporta, né, para o resultado, para o momento de resultado, para o momento de vitória, para o momento de agradecimento. Então, por isso que a gente está aqui, né, unidas, né? E obrigada, viu, Elo? A Elo essa semana também fez parte. Essa semana eu deixei ela na correria, gente. Eu puxei o couro dela, ó. Eu não fugi, não. Né? Ela não fugiu da raia, não, viu, gente? Essa semana ela ficou comigo também na reunião do Zoom que a gente tem com as pacientes, né? Que é um trabalho, um projeto um pouco mais interno, assim, mas que realmente, tipo, tem dado, assim, bastante resultado, né, Elo? E a gente tá junto aqui, grudadinha. Vai pro capítulo 4, volta pro 2 e vamos embora. Esse livro é maravilhoso, gente. Vocês têm que ler. Vocês têm que comprar. Ó, eu sou suspeita. A autora tá aí, ó. Maravilhoso. Mas tem bastante gente entrando aqui. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora. A gente já fez aqui apresentamos algumas pessoas. E a gente vai entrar no capítulo número 2, né? Que fala um pouquinho de pensando como borboleta e não como lagarta. Edu, o SA está falando, ótimo. Mas Deus abençoe. Muito obrigada. Que Deus abençoe também sua vida aqui. Acho que é lá da torcida organizada da Elo, né? Então, gente, e esse capítulo discorre um pouquinho sobre o cuidado que a gente precisa ter com a nossa mente, né? E quando eu recebi o depoimento da Lu, tanto da Lu quanto da Elo, né? Mas da Lu, ela mandou assim, nossa, Josi, um livro, tô lendo aqui. E é impossível a gente não deixar um pouquinho de choro no meio desse livro, eu acho, né? Porque a gente sente a presença de Deus. Não é porque eu entendo, eu falo, Senhor, não é porque essa história é minha. É porque essa história foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem deu. Então, por isso eu vejo que a gente sempre ter o cuidado de Deus, não só o cuidado, mas a presença dele também, né, em cada pedaço, em cada parte que a gente vai desfrutando, né? E eu queria pedir para você, então, Lu, começar assim, né, nesse capítulo, quais foram as suas anotações? O meu... São muitas. São muitas. Colorido. Notes para não atrapalhar aqui, mas... São muitas. É bênção, né? E eu creio que Deus vai tocar vidas por aí afora, né, vidas de outras pessoas, para que sejam também impactadas e que sejam encorajadas a viver o propósito de Deus, né? Então, Lu, queria abrir a oportunidade para você falar sobre as suas anotações para a gente. Como que você se encontrou, se identificou aqui nesse capítulo número 2? Olha, quando você usa o exemplo, né, da lagarta,
eu não tem como você não se emocionar com essa história. Porque a impressão que eu tenho é que enquanto lagarta, você imagina que aquele processo é uma sentença. Não que ele é passageiro. Você já se vê dentro de algo que está sentenciado, que não tem como virar a página. E no discorrer, como você vai trazendo, né, as falas do Criador para aquela lagarta. E é uma história que mexe muito comigo. Mexe muito comigo porque os nossos pensamentos, às vezes, eles são tão bombardeados e a gente pode observar o quanto a nossa mente, ela mente. Sabe? E eu estive alguns dias atrás ouvindo o Dr. Augusto Cury e ele fala sobre as janelas killer que o nosso cérebro vai produzindo. Sim. E você tem apenas 5 segundos para expurgar esses pensamentos. Porque senão eles têm a capacidade de eliminar os outros. Exatamente. Então você só fica olhando aquele processo como sentença, né? Eu estou aqui no chão, eu estou aqui nessa vida difícil e você não consegue visualizar o futuro, você não consegue perceber que aquilo vai passar, né? Que a noite ela vai ser difícil, mas o dia ele vai clarear, o sol vai raiar uma hora. Vai acontecer. Então, quando você começa falando que você precisa saber contra quem você está lutando, né? Para você identificar qual é a arma que você vai ter que usar no meio dessa guerra, no meio desse processo. Aí eu vou lá atrás, eu vou lá na minha vida, lá atrás e começo a me lembrar das guerras que eu tive que lutar. E o mais incrível, o mais impressionante de tudo, que as vozes não eram externas, mas eram internas. Sim. E tem até uma música que diz assim, o maior vilão sou eu. Né? Nós, muitas vezes, somos os piores sabotadores de nós mesmos, né? Então, enquanto eu lia esse capítulo aqui, meu Deus do céu, muitas lágrimas, né? E aí a gente pensa no meio da situação que nós somos o que mais sofre no mundo. Aí você vê que não. Tem pessoas que passam por coisas semelhantes ou piores do que você passa. Né? E ver como Deus, ele te proporciona armas corretas para que você possa militar, para que você possa lutar contra aquilo que te causa tantos danos, né? E isso é maravilhoso. Mais para frente eu quero comentar, mas eu vou também querer ouvir vocês, claro. Então, é isso mesmo, é isso mesmo. E assim, é um posicionamento que Deus requer da gente no meio da circunstância, né? E eu fico pensando, ainda ontem nós estávamos no estudo bíblico com outras mulheres também, e aí a gente estava falando, né, que foi tão difícil para Pedro tomar a iniciativa de sair do barco, né, porque todos já estavam ali amedrontados e tudo mais. Mas, meu Deus, ele saiu. A parte mais difícil ele fez, que foi sair do barco, né? E ali só era continuar confiando. E muitas vezes a gente não consegue continuar confiando. Por quê? Porque a nossa mente nos trai, porque os nossos sentimentos nos envolvem, porque o nosso emocional está abalado. E o que acontece? E infelizmente acaba afundando. Graças a Deus que Jesus estava ali, pôs a mão dele e trouxe ele para cima. Mas eu falo, gente, a parte mais difícil foi essa, sair de dentro do barco, porque imagina, para você sair de dentro do barco e pôr o seu pé sobre a água, você já tem que ter uma fé tamanha, né? Impossível. Desafiador. Então, eu acho lindo, assim, eu não condeno Pedro em momento algum, eu sou fã, né? Porque eu vejo ele, assim, de todos, ele foi o único que teve a coragem de sair, né? Ainda que a confiança dele foi abalada, e exatamente esse capítulo fala que nós precisamos ter nossa confiança totalmente resguardada no nosso Deus, no Espírito Santo, né? E
usar as armas corretas no meio da circunstância, que a gente vai falar um pouquinho mais. Eu queria também ouvir a Elô, né, Elô, assim, nesse início desse capítulo aqui, o que que Deus, onde que Deus falou com você, como que Deus, né, como que você pontuou aí a sua história. Eu acredito que os relatos que eu tenho recebido das pessoas que têm lido o livro são exatamente assim. É engraçado que no meio da sua história eu encontrei o que eu precisava para minha história, né? E é engraçado, porque a gente imagina que o livro não é engraçado, é lindo, na verdade, né? Porque a gente imagina que o livro vai falar tão somente de uma coisa muito pessoal, um processo que eu estava passando, que eu estava vivendo. Só que todos os dias nós passamos por processos, né? Nós passamos por fases de transformação. Então, eu acho que acaba que Deus ele acaba abordando e abrindo esse leque, né, das pessoas estarem lendo, fazendo essa leitura e se identificando também em determinadas áreas do livro. Então, Elô, compartilha com a gente um pouquinho aí, como que você... Você pede para eu parar, porque quando eu começo, não para mais. Eu pode a gente a gente levanta a mão. Ai, Deus. A gente se empolga, né? Não, Josi, esse livro, desde a primeira palavra até a última palavra, mexeu no meu coração, mexeu com a minha vida, me fez voltar lá no meu diário, quando eu comecei meu tratamento, né? Há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. E aqui no comecinho você fala que você teria que vencer o medo. Precisaria, a partir do momento que você sabia que, né, que estava com essa doença, teria que vencer o medo. E foi o meu desafio maior. Realmente vencer o medo, não paralisar, não achar que o diagnóstico que eu recebi era... algo, realmente o diagnóstico era uma sentença de morte, mas aquilo, se eu deixasse o medo me paralisar, eu não ia ter força para fazer os tratamentos, eu não ia ter força. Então, vencer o medo, e como você falou no livro, você começou a louvar, você pensou na hora, eu vou voltar para o Ministério de Louvor, porque é uma das armas. E foi uma das armas que eu usei, mas só que eu usei sozinha, porque começou a fechar, o mundo inteiro fechou por causa do Covid, bem na mesma época. Então, eu louvava lá no hospital, eu cantava, e tem uma amiga minha que ela foi me visitar um dia, conseguiu ir, que foi um pouquinho antes dos dias de parar a visita, tudo. Tinha a senhora da limpeza do quarto, ela tinha uma voz linda, eu falei, você tem uma voz maravilhosa, vamos cantar? Daí começamos a cantar, ela também era cristã. Então, assim, eu passava meus dias no hospital, cantando, com meu celular ali, pondo louvor. E aquele medo, aquela angústia, aquele é o medo do que vai, de você não ter certeza de nada. Certeza, Da incerteza do amanhã, aquilo foi se transformando em louvor, foi se transformando em paz, e foi um momento assim muito lindo, porque eu vi realmente aquele medo era aqui, ó, na minha mente. E quando eu mais me alimentava, mais eu cantava, mais eu lia a palavra de Deus, mais eu chegava perto de Deus e pedia as noites, né, as noites incansáveis, que a noite no hospital é onde é o agito total. Enfermeiro tudo quanto é lado e vem dar tudo para você. Eu não sei por que elas não dormem durante a noite. Jesus, amado, a gente quer descansar assim. Eu falar, mas tem que ser, até que entendi, né, que o processo da madrugada é o sangue novo, as plaquetas novas, para de manhã o médico fazer o tratamento. Eu dizia, meu Deus, deixa a gente descansar um pouco. E nisso eu cantava, então um dia o meu quarto virou tipo quase como um culto. Mas das enfermeiras que eram cristãs e das outras que não eram, porque a gente começou a louvar naquele quarto. E isso para mim foi muito libertador. Porque elas falavam assim, meu Deus, eu não tenho problema nenhum, eu venho aqui, cuido de você, vou para casa, chego lá e fico pensando, eu não posso reclamar, porque eu tenho uma paciente lá que não sabe 2% de chance de vida, quer dizer, é só Deus, né? Mas a partir do momento que eu rompi o medo, eu comecei a ver as maravilhas de Deus. É isso que eu vi com Pedro. A partir do momento que ele rompeu, meu Deus, quem que já experimentou andar sobre as águas?
Então, É. você romper o medo, você começa a ver algo sobrenatural na tua vida. Mas você tem que confiar em Deus, você tem que fazer um trabalho dia a dia, conversar com você mesmo, ir lá nas tuas entranhas e dizer, isso vai passar, isso não é permanente, isso é só é um caminhar onde Deus vai me fortalecer, onde, por mais triste que seja a sentença, se você deixar transferir tudo isso e colocar realmente nas mãos de Deus, que é fácil a gente falar, né? Ah, tá na mão de Deus. Mas quando realmente tá na tua pele, é aí que Deus te prova. Larga o medo e se rompe. E foi aí, foram esses 1 ano e meio de tratamento. Eu procurava, onde eu ia, eu procurava transmitir esse amor de Deus e realmente testemunhar que existe um Deus que pode curar, existe um Deus que salva. O nosso tempo não é aqui, nós temos uma eternidade. Então, tudo isso que a Josi está escrevendo aqui, eu já li e reli esse livro umas 3 vezes. Vai mexendo muito e vai me fortalecendo cada vez mais, viu, Josi? Porque as tuas palavras vêm de encontro com o meu dia a dia, não é só porque eu venci a batalha lá. Hoje eu tenho minhas batalhas, hoje eu tenho, né? Todo dia a gente tem que estar se reposicionando aonde eu quero estar. Para eu estar lá, eu tenho que saber decidir hoje. E hoje o que eu decido? É romper ou voltar para trás e dizer, não, Deus não vai dar, eu não sou capaz, eu não Existe. posso, É, eu é. desisto, não, 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 isso é para outro, não é para mim. Não, não, não. Então, é dia após dia. Se a gente está aqui nesse mundo é para ajudar os outros e não só para, né, ser ajudado. Eu penso assim, que Deus realmente ele me deu uma segunda chance para eu poder ajudar mais pessoas e para poder testemunhar do amor dele. Não é porque eu era merecedora, não. É pelo amor dele, né? Por isso. Então eu posso falar a noite inteira, tá, Joyce? Ai, Se eu quiser. a Anitta está comentando aqui, tão bom te ver, amiga. Tô aqui no Brasil, tão longe, mas ver você me faz tão bem, seu testemunho. Ai, que saudade dessas meninas. É, Trabalharam comigo muitos anos na minha vida e, bom, vim pra cá. olha, Amo demais. Amo. experimentei que não é impossível, viu? Então, se encontrar, né, lá no país da gente é uma bênção. Mas é verdade, sabe, Elô? Eu acredito que, assim, esse reposicionamento em Deus que eu falo aqui no livro, que é o subtítulo do livro, Rompendo o Casulo é o título e sendo reposicionado em Deus é o subtítulo. Eu acredito que a gente passa por esse reposicionamento em várias áreas da nossa vida, em várias circunstâncias. Não é só em um determinado momento. É claro que existem momentos que exigem toda a nossa cautela e precaução em relação a essa batalha que a gente vai enfrentar, que era uma batalha que, na verdade, eu estava enfrentando, que era a batalha em relação à minha saúde. Mas a gente enfrenta circunstâncias diariamente, então, e aonde a gente são circunstâncias que exigem de nós estratégias que nós precisamos buscar em Deus, né? Não são as nossas estratégias que vão vencer essas circunstâncias. Então, assim, é algo que exige de nós um esforço um pouco maior para que a gente, naquele momento que você está passando pela guerra, porque eu imagino assim que um soldado no meio da guerra, ele ouve todos aqueles barulhos horríveis das bombas, sabe? De tudo que está acontecendo, das pessoas que estão ali no meio, né? Muitas morrendo, outras ficando feridas. Então, como um soldado em meio a uma guerra, porque em muitas circunstâncias é assim que a gente é colocado, a gente precisa ter algumas estratégias para vencer essa batalha, para vencer essa guerra. E, na verdade, aqui eu falo um pouco sobre a estratégia do louvor, que a Elô falou que foi uma das estratégias que ela usou, e eu tenho certeza que a Lu também, no seu lindo testemunho, que a gente já ouviu um pouquinho do testemunho dela aqui, a gente sabe, né, porque ela é uma adoradora também, com essa voz maravilhosa, que quando ela canta, assim, o Senhor, o Espírito Santo toca o coração da gente, e é usada por Deus, né?
Então, eu tenho certeza que também é uma arma que tanto a Elo quanto a Lu e muitos de vocês que estão com a gente nessa tarde já usaram no meio de uma circunstância. O louvor, ele pode quebrar, né? Ele quebra cadeias, ele abre as prisões, como a gente vê Paulo e Silas louvando à meia-noite, a gente vê o poder que há no louvor, o poder que existe no meio da adoração. Então, uma das estratégias que eu usei também foi essa, a estratégia do louvor, né? Eu estava afastada e eu voltei a participar do louvor, mas não era só o louvor em si lá como grupo, como não, eu trouxe para dentro, eu falei, agora eu preciso ocupar minha mente. E tem até uma partezinha que eu falo aqui, né? Eu precisava ocupar o meu tempo de forma que não houvesse espaço para pensamentos de medo, 7, e nem de morte. E essa foi uma das estratégias que Deus me deu. A palavra e o louvor. Eu precisei mergulhar na palavra. E o Safe Place, na verdade, hoje ele é uma para quem não conhece, para quem está aqui com a gente, né, talvez pela primeira vez, o Safe Place é um grupo de apoio a pacientes de câncer, mas o Safe Place começou como Safe Place Devotional, que era um devocional diário. Então, se vocês forem lá no início do Instagram, no início do Facebook, que foi onde a gente começou o Safe Place, ele era um devocional diário, com palavra todos os dias. Por quê? Porque foi onde o Senhor me levou. O Senhor me falou, você vai se alimentar para que você possa estar forte para vencer o que você precisa vencer. E ali eu comecei, não que eu não fizesse os devocionais antes, eu já fazia, mas o Senhor me cobrou que eu agora postasse, que eu trouxesse esses devocionais para fora, né? Então, o Safe Place, ele começou através dos devocionais sendo expostos, os devocionais que eu vinha fazendo, e aí logo após ele tomou, então, a direção que Deus foi dando. Mas a palavra antes era algo que eu me regozijava, que eu tinha gozo, que eu me alegrava. E agora, além de tudo isso, era uma necessidade para eu me manter de pé. Então, eu quero falar para você que está com a gente nessa tarde, né? Quando você estiver passando por uma dificuldade, ou todos os dias da sua vida, a qualquer minuto, eu sei que Deus ele vai te entregar uma palavra que vai te trazer força para você enfrentar essa adversidade. Eu já tive experiências de muitas vezes eu estar enfrentando situações de necessidade de provisão para minha casa. E aí eu falava, Senhor, eu vou ouvir de ti o que tu pode fazer. E aí na hora que eu vou abrir a palavra, o Senhor coloca lá na multiplicação dos pães e do peixe. E ele fala assim, Jesus não tinha nada para alimentar aquela multidão, né? Deus fala no meu coração, eu não tinha nada, mas simplesmente eu, né, com aquilo, recurso que ele teve em mãos, naquele exato momento, o milagre aconteceu. Então, a gente não é, nós somos agentes de milagre, mas nós temos quando Jesus ele é presente, o milagre ele é certo, não importa se é um grande milagre, se é um milagre pequeno, se é um milagre daquilo que você precisa diariamente, se é uma gotinha, né, da cura que vai sendo ministrada todos os dias na sua vida. Muitas vezes, se não é a cura, mas é a provisão. Então, o Senhor, ele tem a provisão, o recurso através da palavra. E quando você se depara com essa palavra, ela vai mudar a sua vida. Ela vai impactar a sua vida. Porque você sai dali renovado. Eu costumo dizer que a gente entra igual um gatinho na presença de Deus, né? A gente entra assim, não tem nem força para orar, muitas vezes. Não tem nem força para... Senhor, mas tu já sabe o que eu preciso, né? Eu não preciso falar mais, né? Não quero falar mais, né? E a gente entra, entrega a nossa necessidade, entrega a nossa adoração, primeiramente, nosso louvor, e pede a Ele que venha com uma resposta. E quando a gente recebe essa resposta de Deus, a gente sai dali de uma forma diferente, a gente sai igual um leão, igual uma leoa, né? A situação mudou? Muitas vezes não. A circunstância já foi resolvida? O problema foi resolvido? Na maioria das vezes não. Mas você tem fé e força
para continuar essa caminhada, para continuar essa jornada. Que muitas vezes, se você não busca da parte de Deus, você não vai, você entra em desespero. Então era necessário mesmo nesse momento, como a Lu falou, blindar a mente, né? Saber, né, quais são as janelas que a gente precisa fechar nessa hora, para que o nosso pensamento ele não venha a ser compartilhado até, porque de certa forma que quando a gente pensa, a gente está processando. Você está processando, você está jogando tudo para o seu subconsciente. E ali fica guardado. Muitas coisas ficam guardadas ali, né? É verdade. E que não vão te fazer bem. Aliás, nem para a saúde, né, Lu? Então... às vezes você consegue impedir as pessoas de falar ao seu respeito, você consegue, até por um decreto judicial, não fale de mim, né? Mas o seu pensamento, a sua mente, ela jamais se cala. Exatamente. E aí quem tem que gerir tudo isso, quem precisa advogar essa causa, às vezes é você. E às vezes você tem que fazer isso em nome de Jesus. Sim. Em nome de Jesus. Eu me lembro de uma situação de medo que eu tive, não sei se dá tempo de contar. Pode, fica à vontade. Mas eu tive um problema enorme na Alemanha para tirar minha carteira de motorista. Eu ouvi de uma pessoa que eu considero assim querida, inteligente. Ela falou assim, olha, Luciana, a carteira aqui na Alemanha é uma das mais difíceis do mundo de tirar. E quando ela me falou isso, aquilo entrou dentro de mim de uma maneira que se agigantou. E só para contar um pouquinho da minha experiência, lá é 997 questões para você estudar. Dessas 997, cai 30. E se você errar 3, você tá fora. O teste de rua é 45 minutos, você dirigindo. Uau. E, infelizmente, na prova de rua, eu não passei. E aí eu fiz uma infração mesmo. Eu cometi uma infração de trânsito e eu fui reprovada. E o Marco falou assim para mim, você vai fazer de novo. E eu tinha aquele pensamento dentro de mim, a carteira aqui na Alemanha é uma das mais difíceis do mundo, eu não vou conseguir. Eu tinha isso muito, muito claro, muito forte dentro de mim. E ele falou, não, você vai fazer de novo. E ele olhou para mim e falou assim, aquele erro que você cometeu, você nunca mais vai cometer, porque você já sabe onde você errou. Sim. No dia que eu fui fazer de novo, pela segunda vez, o meu teste de rua, o medo, Elô, Josi, tomou conta de mim. Paralisou. Tomou conta de mim a ponto de eu olhar do volante assim, para baixo, e meu joelho, um tava batendo no outro. Nossa. E eu comecei naquela hora a falar comigo mesmo. E eu falava, medo, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sim. Então, nós precisamos ser gestor dos nossos pensamentos. Porque se você não conseguir gerir isso, os pensamentos ruins, eles vão tomar conta, né, do ambiente. E eles vão se sobressair sobre os pensamentos bons. Porque a gente não consegue, às vezes, contemplar o bom, contemplar aquilo que é bonito, aquilo que é precioso. E a gente dá tanta ênfase naquilo que causa dor, que causa o problema, que causa a aflição, que causa o medo, que você não consegue visualizar mais nada. E naquele dia eu saí vitoriosa, para a glória do Senhor. Por quê? Porque eu tive que me posicionar. Eu precisei liberar uma palavra contra aquele sentimento que eu tinha. De medo. O medo tinha tomado conta do meu coração. E quando vocês falavam do louvor, essa também foi a minha arma, né? Ah, Jesus. Às vezes você que nos ouve não vai dar conta de cantar. Às vezes você está tão angustiado que você não vai dar conta de, com a sua voz, sabe, louvar. E quando eu perdi o meu neném, eu falava assim, comigo mesma, eu falava assim, nunca mais eu vou dar conta de ouvir choro de neném. Nunca mais. Porque eu olhava para do meu lado, morto, e choro de neném no hospital o tempo todo, e eu olhava assim, quem sabe ele vai chorar, quem sabe Jesus vai fazer um milagre, né? E, na verdade, não aconteceu, eu saí do hospital sem neném.
e eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu tive um problema na minha voz por conta do trauma e eu perdi a minha voz. A minha voz ficou grossa, ficou rouca. E quando eu ia cantar, eu lembro que doía toda essa minha parte. Eu sentia muita dor e eu pensava assim, bom, eu não quero cantar mesmo. Eu tô tão magoada, eu tô tão ferida que eu não quero cantar. Mas o Espírito Santo de Deus é tão lindo, né? Que ele sempre fala ao seu coração. E a Bíblia fala, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E aí eu lembro que eu cantava assim, bem baixinho. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. E eu ia cantando. E toda vez que a dor vinha, eu falava, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Isso é você ser o comandante ali, né, dos seus pensamentos, do seu coração. Você entrar na frente em nome de Jesus, porque sem ele a gente não pode nada. Mas isso é você conseguir controlar as janelas killers, né, que vêm dentro da sua mente para arrebentar com as outras que são boas. E você declarar com a sua boca, né, que Jesus é a dose mais forte, ele é mais forte que a dor, ele é mais forte que o problema, que a aflição. E você encontra um homem de Deus na Bíblia fazendo isso, conversando consigo próprio, né? Quem não se lembra da história Davi falando, ó, minha alma, né? Por que você está aflita? Por que você se abate dentro de mim? Então você precisa se perguntar, você fala isso, Josi, aqui no livro, vale a pena eu manter esse pensamento? Vale a pena eu continuar agindo, pensando dessa forma? Você precisa se perguntar. E aí Davi, ele aconselha a própria alma, ele fala, ó, minha alma, espera no Senhor, espera em Deus. E é tremendo, é glorioso. Eu ainda o louvarei. Tem uma música... Pois ainda eu te louvarei. Música, nossa, eu canto muito essa música. Foi uma das canções que eu cantava muito, né? Assim, durante esse tempo também, né? Meu Deus, muito linda essa letra desse salmo, né? Essa partezinha que Davi, ele descreve. E exatamente isso, o cuidado. E também o poder, né? O poder que o louvor tem, assim. É incrível que quando a gente louva, quando a gente libera o louvor, parece que Deus ele vai, sabe, não sei se você já viu quando você bate manteiga na batedeira assim, e bate, pode ser o leite, o creme de leite, para fazer uma manteiga natural. Você vai batendo o creme de leite na batedeira, ele tá tudo molinho ali, normal. E ele vai endurecendo, endurecendo, endurecendo. O processo do louvor é um processo contrário. Conforme você vai cantando, vai amolecendo o coração. Glória a Deus. É verdade. Vai tomando aquele negócio assim. E daí eu imagino que quando tá assim, já tudo assim amolecido, aí Jesus ele pega aquela manteiga assim, ele pode dar o molde que ele quer. Glória a Deus, é verdade. Não é um coração que está petrificado, mas é um coração quebrantado diante do Senhor. Né? E a palavra de Deus fala, há um coração quebrantado, Deus... Este o Senhor não rejeita. Não rejeita, Deus jamais rejeitará. Então, esse poder do louvor, né, que a gente fala aqui no capítulo 2, né? E eu falo um pouquinho também que as nossas lutas, elas têm muito um aspecto físico, na página 27. Mas que a minha luta naquele momento era uma enfermidade física, mas que, na verdade, também poderia me matar espiritualmente e emocionalmente. Então, quer dizer, muitas vezes é um problema financeiro, muitas vezes o nosso problema ele é visível e físico, né? É a enfermidade de um filho, às vezes é um filho que não está nos caminhos do Senhor, né? E que isso dói, e que isso machuca, é físico. Só que quando a gente não... A gente pode até cuidar da parte física e talvez esses problemas serem tratados, como eu estava fazendo os exames e me tratando. Mas o cuidado maior era para que a parte espiritual, né? Espiritualmente eu não estivesse morta,
e nem dolorida, e nem passando pelos exames na parte espiritual, mas que eu estivesse firme espiritualmente e também emocionalmente. Então, esse é um dos maiores cuidados, né? A Ivana comentou aqui, eu gostaria só de relatar, que os nossos pensamentos têm o poder de aprisionar ou libertar a nossa vida em todas as áreas. Por isso, a Bíblia nos adverte o que devemos pensar, porque isto vai gerar um sentimento e uma ação. E exatamente, o louvor, ele gera uma ação, ele gera uma reação dentro de você. Então, essa necessidade de ocupar a minha mente era muito visível. E a necessidade de que nós tenhamos a nossa mente ocupada com aquilo que é bom no momento que você está passando por uma situação difícil, né? Eu acho que muitas pessoas conhecem aquele livro do Battlefield of Mind. Acho que é assim que fala. Da Joyce Meyer. Da Joyce Meyer, que é Batalha na Mente. A nossa mente é um grande campo de batalha, né? Um grande campo de batalha. Uma das frases que ressaltamos aqui no capítulo número 2 é que ouvir a voz de Deus no meio da batalha exige que estejamos com os nossos ouvidos totalmente voltados a Ele. Então, não é só um pouquinho, não é só metade de mim fala, ouve Deus, e outra metade ouve o meu pensamento que está ruim, que está minando, que está mentindo para mim, né? Porque a gente sabe que a palavra de Deus nos fala que o inimigo da nossa alma, ele veio para matar, roubar e destruir. São os 3 maiores propósitos dele. Então, quando ele rouba a sua alegria, ele já te mata um pouco espiritualmente, né? Quando ele mata a tua coragem, ele te destrói. Então, são artimanhas que ele usa para que a gente seja vencido e que a gente não consiga entender e nem ouvir a voz de Deus no meio do processo, né? Então, eu acredito que, de novo, vou citar o mesmo exemplo, porque foi o que Deus falou muito comigo essa semana. Quando Pedro estava para sair do barco, ele falou, Senhor, se é tu mesmo que está aí, porque eles duvidavam que era Jesus. Eles achavam que era um fantasma que estava caminhando sobre as águas. Se é tu mesmo, então mande que eu vá contigo sobre as águas. E o que aconteceu? Talvez Pedro fosse o único que estivesse com os ouvidos abertos e atentos para ouvir aquela palavra que Jesus falou. Vem, então vem, Pedro. Caminha sobre as águas. Né? Jesus falou para Pedro que eu estou te dando uma oportunidade de você ser provado na sua fé. Então, quando você recebe um desafio, quando você recebe uma circunstância, quando o dia mal chega na sua porta, porque acontece, né? Você precisa entender que a forma de reagir, a forma com que você reage vai fazer toda a diferença no resultado que você vai ter, no resultado que você vai receber, né? Lá na frente. Talvez no momento não há uma diferença tão significativa, porque no momento em que nós estamos no meio do processo, a gente não consegue reconhecer o resultado, né? Eu falo sempre que é um jeito engraçado que eu gosto de lembrar disso, mas eu falo sempre que todo mundo coloca a foto quando vai no cabeleireiro, né? Assim que vai fazer uma mudança no visual e tudo mais. Geralmente coloca a foto do antes e do depois. Mas ninguém coloca a foto lá com os alumínio na cabeça. Bagunçado, né? Então, assim, eu costumo dizer, ninguém tira foto do meio do processo. Tira foto do antes do câncer e depois do câncer. No meio do processo, as fotos não são bonitas. No meio do processo, as fotos não são agradáveis, né, Elô? Sabe, né? Mas a gente entende que o meio do processo é necessário, né, para que a gente chegue até o final. Então, não despreze esse meio, não despreze esse momento que talvez seja vergonhoso, que talvez seja doloroso, que talvez seja um momento de aflição, porque o próprio Jesus passou pela aflição dele aqui na Terra, né? Mas ele venceu, e venceu com coragem, com ousadia, com fé. Então é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E
Eu não sei se você quer comentar um pouquinho, Lu, um pouquinho mais no final do livro aqui, que a gente já está, né, mais para finalizar. Eu acho que a gente fala um pouco também, né, sobre que luta que nós entramos. O pastor Marco está aqui, ele está comentando que como o homem pensa em seu coração, assim ele se Uau, torna. Isso é muito... Como meu você Deus. colocou no livro do Alfred Roberts, que ele fala lá, cuidado com os teus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as tuas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as tuas ações, pois elas se tornam hábitos. E cuidado com os teus hábitos, pois eles formam o teu caráter. Cuidado com o teu caráter, porque ele te leva ao teu destino. Uau. Então, achei lindo, realmente isso é bem certo, porque quando tudo está, né, parece que está muitas vozes, não vai dar certo, não consigo, não, mas isso está grande demais, mas o problema é em casa, o problema é financeiro, o problema... a gente não parece que o ser humano já tem começa daí a murmurar mais, mas Deus, por quê? Ou falar palavras que não agradam a Deus, destrutivas. Aí a pessoa, muitas vezes acontece isso, a pessoa está passando por um problema e ela só enxerga aquele problema, só começa, e agora vai dormir com o problema na cabeça, acorda falando do problema. Isso eu vivia há muito tempo atrás com isso. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, meu Deus, e agora? Não tem casa, e agora? Sabe, é algo tão assim, do inimigo mesmo, que ele toma a tua mente, a tua força, ele suga tudo para você pensar só naquilo que não está dando certo. Como que eu vou vencer? Ter um planejamento ou relaxar, isso é quase que falar impossível. E hoje nós estamos vivendo assim, no mundo assim hoje. Que as pessoas estão em constante agonia, em constante incerteza do amanhã, do trabalho. Será que vai ter trabalho? Será que vai ter comida na mesa? Será que eu vou ser assaltado? Principalmente para quem está no Brasil. E nós aqui nos Estados Unidos também estamos vivendo momentos que você já não sabe mais se você sai para fora para festejar um 4 de July ou não, porque, né, o mundo está assim. Mas é isso que estava na palavra de Deus, que nos últimos dias seria difícil, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, se a gente olhar para Deus, olhar para Cristo e saber que Ele já venceu por nós, por que a gente vai ficar trazendo palavras que não vão edificar, palavras que não vão frutificar? Então, quando eu começo a pensar em algo, eu paro e falo assim, opa, Deus está se agradando disso que eu estou pensando? Ou não? Então, vamos, né? Vamos mudar aí. Vamos pôr um louvor. Eu não canto nada, tá, gente? Eu estou falando com duas aí cantoras. Eu é só cantar da alma mesmo. Eu canto... Glória a Deus. Então, é o que eu digo. A gente tem que realmente fazer um esforço. Não é fácil, mas é só assim que a gente vai vencer as nossas batalhas. Deixando Deus controlar a nossa mente, e aquilo que você está falando que não está agradando a Deus, pare, porque isso está entrando no teu coração, está trazendo angústia, está tirando o sono, e uma vez que você é atingida por essa nuvem, já começa uma depressão, todo mundo que está ao teu redor começa já a se sentir agoniado, porque não, pense num Deus que já venceu, o nosso lar não é aqui. Eu sei que a gente tem lutas, a gente vai conseguir, umas lutas a gente não vence, vem a outra a gente vence, e assim nós vamos. Uma dá certo, a outra talvez não seja como a gente programou, mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje, se você está passando por uma luta, seja ela qual for, enfermidade, depressão, tristeza, incerteza, sem trabalho, sem perspectiva, não murmure, entregue a Deus realmente e descansa. E fala, Deus está aqui, ó. Eu falo assim, Deus, esse problema é teu, eu não vou resolver certo. Então tá aqui, ó Deus. E começa a pensar em algo que vai edificar o teu corpo, a tua mente. Abra a palavra de Deus e lá vai estar, com certeza tem uma palavra para o teu coração. E é assim que a gente vai vencendo, é assim que eu venci o câncer, assim que eu venci... E venço todo dia na palavra. Não tem outra... Não existe, né? Não tem uma... É tão simples, não existe. Você tem que
Ai, jejuar 30 dias, 30 noites, você tem... Não, leia a palavra e se conecta com o teu Criador. E Ele vai fazer por você. Amém. Essa é a palavra que eu tenho a dizer para você. Amém. Te anima, tem de bom ânimo. Eu me lembrei, Josi, enquanto a Elo falava, que nós somos muito mais espirituais do que carnais. Sim. Né? Nós sabemos que somos espírito, alma e corpo, não é verdade? Então, é uma lei também cuidar da mente. Sim. Assim como existe a lei, né, da física, a lei da gravidade, é necessário também um cuidado com a mente. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala aos irmãos de Filipenses, olha, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é agradável, é disso que vocês precisam encher os vossos pensamentos. Porque você cita no livro também que nós temos um inimigo. E ele convenceu a terça parte, né, do céu para se rebelar juntamente com ele. E aí eu pergunto, a quem você tem ouvido? Né? Quem são os teus conselheiros? Quem você tem escutado? A ciência diz que nós somos levados, né, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós vemos, com quem nós nos relacionamos. E com quem você tem se relacionado? A quem você tem escutado? O que você está olhando? Quais são as vozes, né, que regem as suas ações e reações? Exatamente. Então, você procurar ouvir coisas que vão edificar você é muito importante. Você procurar pessoas que vão te edificar é muito importante. Porque nós temos um inimigo e ele não dorme. Não. E o maior propósito dele é nos colocar em problemas sempre, né? Então, e o nosso pensamento, eu acho que eu gosto muito quando Paulo ele fala também da gente levar o nosso pensamento cativo, né, a Jesus. Significa o quê? Não abre os teus pensamentos para aquilo, não dá vazão para a tua mente, para aquilo que não vai te edificar. E o que não te edifica, te destrói, segundo a palavra. Aquilo que não edifica, destrói. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Esse capítulo fala extremamente, né, praticamente muito mais disso, desse cuidado que nós temos e também, né, da nossa luta. A nossa luta não é contra as pessoas que vêm e falam algo que não é agradável aos nossos ouvidos. Porque muitas vezes a gente... Olha, eu principalmente nessa fase de início, assim, de diagnóstico, você ouve as pessoas vêm até você chorando, eu não acredito que você está com câncer, porque você, tanta pessoa ruim. Mas, gente, ninguém merece o câncer. Nem quem é bom, nem quem é ruim, nem ninguém merece o câncer. Aliás, a gente sabe que isso é uma enfermidade maligna, né? Então, a gente não pode desejar nem para quem é ruim uma coisa dessa. Não mesmo. Então, a gente também está sendo ruim, né? Se a gente tiver esse pensamento. Então, assim, as pessoas vêm com uma palavra que muitas vezes vai... Aquilo que a Elo falou, que muitas vezes vai te colocar para baixo, que vai te colocar... Né, em depressão, que vai trazer ao seu redor nuvens de dúvidas, sabe? Que vão sobrecarregar a sua mente. Então, a nossa batalha não é contra as pessoas que muitas vezes não têm... eu não posso dizer que sabedoria, mas é de que às vezes não tem a sensibilidade de calçar os seus sapatos e entender a circunstância que você está vivendo. Porque isso é natural, vai da criação, a cultura influencia o jeito que você foi criado e tudo mais. E até mesmo o estado espiritual que aquela pessoa se encontra. Quando uma pessoa ela não consegue te oferecer cura, não consegue te oferecer amor, é porque ela ainda não recebeu todas essas coisas. Ela não tomou posse de tudo isso na vida dela. Então, existem pessoas que vão chegar para você e vão falar para você coisas que vão te deixar mais triste, que vão te colocar para baixo. Eu me lembro que até foi uma das coisas que a gente falou no vídeo na terça-feira, no Zoom, na reunião, né, Lô? Que eu tinha feito vários exames de ultrassom já, mas o meu médico pediu um exame na clínica dele, porque queria ter certeza, né, queria uma coisa mais certa. E eu fui, e essa moça que estava fazendo o exame de ultrassom, né, a princípio eles falaram que o câncer estava na mama esquerda. Então, era ali, o único ponto de câncer. Quando eu fui fazer esse outro ultrassom que o médico solicitou,
a mulher que estava fazendo ultrassom, ela falou, meu Deus, está tudo tomado de câncer. No seio direito tem câncer, na axilas do lado esquerdo tem câncer. E ela foi falando. E aquilo foi me atingindo, foi me deixando ruim, foi me deixando para baixo. A ponto de eu chegar em casa, eu nunca fico numa situação de não querer ir para a igreja. Mas eu falei, eu não quero ir, eu não quero ir. Hoje eu preciso ficar sentada. E eu me joguei no cantinho do sofá, peguei uma cobertinha e deitei ali e fiquei ali, imaginando que eu... Sabe? Só que daí, o meu esposo veio, e eu me lembro como se fosse hoje, essa é uma parte que eu relato também mais adiante no livro. Meu esposo veio e ele pegou o mapa de uma viagem que eu tinha feito e falou assim, você tá vendo esse mapa? Eu falei, sim. Ele falou assim, você tá aqui, você lembra quando você começou a viagem, que a gente estava fugindo do furacão e que tinha muito movimento na estrada? Você passou por um monte de lugares perigosos, curvas e túneis e tudo mais. Você lembra disso, dessa trajetória? Eu falei, lembro. Ele falou assim, então, você passou. E quando você chegou lá no lugar que era o seu destino final, você lembra qual foi a visão que você relatou para mim que você estava tendo? Eu falei, sim, eu me lembro, porque esse lugar era na Carolina do Norte, era nas montanhas. Um lugar maravilhoso, lindo, e que eu nunca tinha ido. Eu falei, e eu liguei para ele, fiz um FaceTime e mostrei para ele o lugar. Ele falou, você lembra que você falou para mim que você nunca tinha visto um lugar tão lindo e sentido tanta presença de Deus no topo daquela montanha que você estava? E que você sabia que Deus tinha te levado lá? Eu falei, por um propósito? Eu falei, sim, eu me lembro. Mas eu fiquei pensando assim, mas por que ele está contando tudo isso? O que isso tem a ver com o que eu estou vivendo, né? Eu ansiosa, a gente mulher, vai assim com o pensamento acelerado. E aí, naquele momento, ele parou e falou assim, agora, e ele me mostrou o mapa daquele trajeto assim no Google Maps. Agora você está aqui, ó, no ponto de partida. Mas daqui a pouco você vai estar lá. Amém. Na linha de chegada. E quando você chegar lá, eu tenho certeza que eu vou ouvir você falar da visão que você vai ter, de tudo que Deus fez. Você vai agora levantar do sofá, tomar um banho e vai colocar uma roupa, porque a gente vai para a igreja sim. E eu me lembro que naquele dia o pastor Josué Brandão ia pregar na nossa igreja, era um dia de estudo. E ele pregou sobre Jeremias, né, que fala do barro. E aí não preciso falar mais nada, né? Então, assim, Deus falou para mim assim, mas quem ela é para te dar esse diagnóstico? Ela só era a moça que fazia ultrassom, ela não era nem suposto te falar nada, né? E aí eu comecei a mudar aquilo dentro de mim. Eu falei, Senhor, então prepara essa consulta para que quando eu chegar lá, o meu médico possa me falar algo que não seja esse relato. E não era mesmo. Amém. Era. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo que o inimigo da nossa alma, ele vai sempre tentar mentir, ele vai sempre tentar te destruir, ele vai tentar te paralisar no meio do seu problema, no meio da sua circunstância. Mas a gente entende que o nosso Deus, ele tem planos diferentes dos nossos. Ele, que o veredito final, né? Eu digo que o martelo, né? Sentença. Quem declara a sua sentença é ele. Então é só para ele que a gente precisa realmente entregar as nossas vidas, as nossas circunstâncias, as nossas situações. E no finalzinho do livro, a gente coloca aqui, né? Porque eu bem sei os planos que tenho para ti, declara o Senhor, planos para o bem-estar e não para o mal, para te dar o fruto, para te dar futuro e esperança. Né? Os pensamentos que tenho de vós, eu conheço os pensamentos que tenho de vós. Então, se Deus ele tem pensamentos bons a nosso respeito, por que nós vamos alimentar pensamentos que não são bons? Né? Então, eu queria finalizar deixando que vocês... Elô, quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que estão aqui com a gente. Depois você, Elô, também, né? Porque a gente já está com o nosso tempo aqui esticando, 11 minutos.
para a gente realmente terminar, mas e também se vocês tiverem alguma coisa mais para comentar aqui, com certeza eu sei que vai acrescentar sempre. Eu deixo para a Lu, porque acho que eu já falei muito, né? É um bom te ouvi-lo. Bom, Eu vou falar só que realmente essa live hoje está falando com vocês e falou muito comigo, porque entregar tudo para Deus, às vezes a gente quer segurar algumas coisas, né? Às vezes a gente acha, não, isso eu acho que eu consigo, isso dá. E você não consegue, na tua força não dá certo. Então, que seja a luta que você estiver passando, seja qual for, emocional, espiritual, financeira, Deus está aí, ó, do teu lado. É só você chamar e falar, Deus, às vezes a gente não tem nem palavras para fazer oração, mas ele vê a tua lágrima, ele recolhe e ele fala para você, se acalma, acalma o teu coração. Tudo está no controle de Deus, não tem nada. Na Bíblia fala, não existe uma folha que caia se não for da permissão de Deus. Se é um diagnóstico, se é um familiar que está enfermo, alguém. Eu sei que é difícil a gente parar as vozes do mundo e se conectar com Deus, mas assim a gente vence. Se a gente não parar e ter o acesso ao Criador, a gente vai ficar rodando, vai se desgastando, as energias vão saindo, a gente não vai tendo esperança. E é esse um mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas eu digo para você, levanta, em nome de Jesus. Levanta, olha para cima. Existe um Deus que te ama, foi Ele que te criou, foi Ele que te deu a vida, o sopro de vida, esse ar que estamos respirando hoje. E seja grato no mínimo, no pouquinho, e Ele vai te acrescentar aquilo que está no teu coração. As maiores coisas, Deus vai te acrescentar quando você, no pequeno gesto, você for grata, nas pequenas coisas. Você amanheceu hoje, você abriu o olho, agradeça. Esse tempo que eu passei internada, quantas pessoas gostariam de ter um dia para poder passear ali fora? Eu lembro uma noite, eu já estava 30 dias quase no hospital, dentro só do hospital, e eu falava para Deus, Deus, eu queria tanto sentir um ar fresco lá de fora, porque o hospital que eu estava era bem de frente com o mar, não o mar, era um lake, e aquela madrugada eu tinha que fazer, como sempre, os exames e CAT scan, e sempre muita coisa. As máquinas do hospital, não sei o que aconteceu, quebrou. Mas eu sabia que era Deus, porque daí tinha uma clínica na frente do hospital, e era onde eles iam me levar. E eu falei, vocês não vão me levar de ambulância, né? Porque eu tô ótima, posso andar. Não podia andar, estava muito fraca, mas eles me levaram na cadeira de roda. Então foi como se fosse quase que uma quadra. Gente, eu abri assim, às 3 horas da manhã, eu abri meus braços, aquele vento, aquele ar. Ai, aquilo lá, minhas lágrimas, cheguei lá, eu estava tão feliz naquela clínica. A moça me olhava assim, eu falava, faz bem rapidinho que eu quero voltar lá para fora, eu dizia para ela, que aquele momento eu sabia que eu ia receber o ar puro. Gente, aquele momento, como eu dei valor para o ar, para você estar ali fora, e quantas vezes a gente tem a oportunidade de estar ali, visitando alguém, fazendo alguma coisa, e você está aí no teu cantinho e não agradece porque você está viva, Deus te trouxe o ar, você está respirando, você está bem. Então agradeça a Deus nas pequenas coisas, Deus vai te dar muitas coisas ainda. Ele vai fazer e realizar o desejo do teu coração, se tiver alinhado com o coração dele. Essa é a minha palavra para hoje. Que linda, gente, por isso que eu amo essas mulheres, gente. Eu te amo também. Experiências, né, tão pequenas, mas que fazem uma diferença tão grande, porque é algo que a gente é o refrigério para aquela hora, para aquele momento. Né? Exato. E são coisas que marcam, que constroem a nossa história, né? E você? Eu quero trazer um pensamento em cima, baseado no que você já falou, que é a respeito do versículo, né, de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Esse contexto tem uma história bastante triste, porque o povo do Senhor estava exilado numa terra que não era a terra deles. Eles estavam cativos na Babilônia.
por conta, resultado de uma vida de pecado, resultado de uma vida errada diante do Senhor. E eles estavam ali por conta de um erro. E quem sabe as nações olhavam para eles e pensavam tantas coisas ruins, decretavam, né, sobre eles uma miséria eterna. Quem sabe olhava para aquele povo e falava assim: vocês estão perdidos. Olha quantas décadas já se passaram e vocês ainda estão aqui, né? E Deus manda o profeta. Deus dá uma palavra para o profeta que fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, ainda que o que você esteja vivendo seja consequência de algo que você fez que não foi legal, sabe, que não foi simplesmente uma tragédia, mas foi resultado de uma má escolha. Eu quero dizer para você que é Deus que sabe o pensamento que pensa de você. E a Bíblia declara que o pensamento de Deus ao nosso respeito é pensamento bom e não mau. Pode ter certeza que o fim das coisas é melhor do que o início delas. Sim. Então pode ter certeza, porque quem prometeu não foi o rei daquela época, não foi o oficial do exército, mas foi o próprio Deus. E a palavra do Senhor, ela jamais, jamais, jamais vai cair por terra. Tudo que ele falou é verdade, porque ele é fiel, ele é um Deus que não mente. Então toma posse de tudo que é do Senhor. Toma posse e celebre a vida. Celebre a existência, celebre a oportunidade que o Senhor está te dando aqui nessa terra. E viva intensamente, sabe? Como se fosse o último dia. Viva a sua vida com alegria, olhando para as coisas que o Senhor tem feito. E faça disso a alegria da tua vida. Seja os teus filhos, seja a tua família, seja a tua igreja, seja os teus amigos, não importa. Não importa. Seja edificado por esta palavra, que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. E obrigada, Josi. Obrigada, minha amiga. Obrigada, Elô. Que prazer, privilégio te conhecer. Também. Eu quero louvar a Deus por esse projeto, por esse trabalho que você tem feito, Josi. Você tem sido uma ferramenta nas mãos do Senhor. Que você continue sendo usada para a glória do nome do Senhor. Assim como você, Elô. Foi um prazer estar com vocês, meninas. Deus abençoe. Nossa, bênção, gente. Olha, fechando esse capítulo número 2, a gente entende o que é pensar como borboleta e não como lagarta. É verdade. Vamos pensar alto, vamos pensar como, vamos posicionar os nossos pensamentos, vamos colocar em Deus, né, a nossa fé, a nossa esperança. Tão lindo tudo que a gente ouviu, tão lindo ouvir os testemunhos, ouvir que Deus, ele faz a diferença, que a gente tem um Jesus que é maravilhoso, que nos salva, que nos cura, que todo recurso está nas mãos dele, todo recurso que nós precisamos, né? E a gente vai estar na semana que vem falando um pouquinho mais sobre o tempo de preparação, cuidando das emoções. A gente falou aqui cuidando dos pensamentos da nossa mente, e a semana que vem a gente entra um pouquinho na parte das emoções. Esse capítulo é muito lindo também, muito emocionante, porque fala de Esther. Nossa, eu amo a história de Esther. Então não perde a semana que vem, vem para cá com a gente, né? Manda o link da live para quem você souber que precisa de uma palavra de conforto, de apoio, de encorajamento, porque esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, estar aqui para poder levar a palavra dele como encorajamento, como forma de fé, como forma de gratidão, né, por tudo que ele tem feito. Oi, mãe, tem alguém minha nora, hi, sweetheart. né? I love. Yeah, she lives in Orlando. Seja bem-vinda. Ela mora. Oh, is she American? Is she American? Yeah. You're welcome, Lauren. Thank you so much for being here with us for a little while. Then you can go watch the live. Elo is gonna translate, okay? She's gonna translate. Caio, I can translate for him. Ela vai traduzir tudo da Heloísa, né?
Mas eu só tenho a agradecer, o nosso tempo se foi, porque quando a gente fala das coisas maravilhosas que Deus faz, o tempo fica pequeno, Boa! Verdade. o tempo voa. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Também. A semana foi uma semana de grandes presentes de Deus aqui, grandes encontros. E eu sei que o Senhor tem muito para fazer na vida de você que está aí do outro lado. Amém. Portanto, não se deixe abater, não se deixe abalar. Né? Saiba que você tem um Deus que está vivo, que Ele te ouve. Né? Olha só, né? Quando Ele sabe os pensamentos que Ele tem de você. E a teu respeito, são pensamentos de paz, né? E não de mal. Amém. E Ele fala, chega até mim, clama a mim e eu responder-te-ei. Né? Ele vai te anunciar coisas que você não conhece, coisas que são diferentes daquilo que você costuma ouvir. Então, tenha sempre a palavra de Deus como a sua âncora e também a presença dele. Meninas, muito obrigada. Vamos fazer uma foto de coraçãozinho? Alguém Pensei que não tinha mais a fotinho. não pode faltar. Já estou treinando essa mãozinha a tempo. Peraí, eu tirar os comentários. E se alguém puder, tira aí, salva aí pra gente, registra a foto do coraçãozinho, né? Pronto, é modelo estátua. Modelo estátua. Aqui na mensagem do Instagram, pode mandar pelo WhatsApp se você tiver meu número. Gente, para você adquirir o seu livro, tem o link lá na bio do Instagram, para quem mora aqui nos Estados Unidos, tá? Pessoal, adquira. Vale muito a pena. É um aprendizado para a vida. Maravilhoso. Amigas, estão fazendo a propaganda aí. Deixa eu fazer também. O meu tá todo riscadinho aqui, ó. Tira essa foto aí da gente com o livro na mão. Vamos lá. Isso. Pronto. Se você não tem o seu, a editora também no Brasil, a editora Up Books, tá? Eles estão na Bienal do Livro, agora corre lá. Uau, que tudo! Paulo, visita a estande, compra já o seu livro direto, ou então você pode pedir pelo site da editora Up Books. E se você mora nos Estados Unidos, a gente envia direto na sua casa. Eu quero fazer, eu tenho Com dedicatória da autora. E enviar direto na sua casa pelo correio. Sou eu que coloco no correio. E com tanto carinho tenho feito isso e tem alegrado meu coração de muitas pessoas que têm colaborado com essa obra para a gente poder fazer esse ministério, né, deslanchar, para a gente chegar a mais vidas, alcançar mais vidas. O livro é uma semente. A proposta que Deus me deu em relação ao livro é que era uma semente mesmo. E a gente está lançando... Fala o nome, Rosa. Jô. Né? Oi? Fala o nome do livro. Ah, Rompendo o Casulo, né? Rompendo o Casulo. Aí. Vem romper o seu casulo. Tá bom, meninas? Um beijo, uma boa noite para vocês. Que o Senhor esteja com a sua casa, com a sua família. Amém. Que Deus vos abençoe sempre. Amém. Amém. Será que a gente podia fazer uma oração antes de finalizar? Vamos Amém. sim. 7h04, ainda tem algumas pessoas aqui com a gente. Eu vou colocar os comentários de volta aqui. Mas vamos fazer uma oração? Eu senti de a gente fazer essa oração. Lu, eu queria pedir para você. Você pode fazer essa oração para mim, por favor? Pelas pessoas que nos acompanharam nessa live. Amém. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E a Tua palavra nos diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Enche o coração, Senhor, de cada um dos ouvintes, da presença do Senhor, da paz do Senhor, essa paz que o mundo não conhece. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Senhor, Tu és o guia, Tu és a nossa direção, Tu és a nossa luz. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, meu Senhor. Nós clamamos por Ti, meu Deus, Espírito Santo de Deus. Alcança cada coração, cada vida, Senhor. Dá, Senhor amado, a cada um aquilo que eles necessitam. Sonda o coração. Anda na mente, Senhor. Anda na mente de cada um, meu Deus, que agora, Senhor, se coloca diante da Tua presença de joelhos, com o seu coração quebrantado, com um coração contrito. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua graça. O Senhor disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós te pedimos, Senhor, nós pedimos ao Senhor a Tua graça estende sobre cada um de nós. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio tão grande
Continua abençoando, Senhor, este ministério, este trabalho, Pai, que a tua filha tem feito para o Senhor. Fortalece ela, Jesus. Fortalece as mãos dela. Fortalece os pés dela. Fortalece o coração, Pai. Para que ela não pare, para que ela não retroceda. Pai, em nome de Jesus. Cobre ela debaixo do teu sangue, meu Deus. E cada uma das colaboradoras, Pai. Que todas elas vivam uma experiência inédita com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Em Ti não há mudança e nem sombra alguma de variação. Pai, usa as Tuas filhas para ganhar muitas almas para o Senhor, Pai. Eu te peço, Pai amado, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. De tudo. Sempre alivia, né? Sempre dá um refrigério para a alma da gente. Que bênção. Obrigada, Lu. Obrigada, Elô. Obrigada. Beijo, a live. Deus abençoe. Se vocês quiserem agradecer aí o pessoal que estava com a gente, dá um minutinho mais. Obrigada. Eu vou Cada rapidinho, um. então, porque eu tenho o culto do ciclo de oração agora e eu estou um pouco atrasada. Vamos. Gente, família, amigos, que bom vê-los aqui. Deus abençoe e continue acompanhando o Safe Place. Amém. Safe Place é lugar de cura, é porto seguro para nós. Deus abençoe vocês. Um beijo. Beijo. Prazer em conhecer todos vocês. Elô, prazer conhecer você mais uma vez. Deus abençoe. Prazer é Jô, meu. love you. Deus abençoe. Beijo, Elô. Beijo em todos. Amo vocês. Tchau, Obrigada, Lu. Obrigada. Beijo. Tchau, Josi. Tchau, Elô. Tchau, tchau.